Amém, meus amados? Nós estamos aqui para a gente dar continuidade nesta mensagem. José, da casa de Potifar para a prisão. José não quis se deitar com a mulher de Potifar e ela inventou uma calúnia. Ela tentou agarrar ele à força e ele correu e ficou as suas vestes nas mãos dela, e ela tentou dizer que ele queria abusar dela ou violentá-la. Isso lhe custou a liberdade. Ele já era um escravo e agora era um escravo prisioneiro. Ele foi para a prisão, ele ficou na prisão. Mas diz a Bíblia que quando ele chegou na prisão, o carcereiro, ele já observou que Deus era com José. Deixa eu dizer uma coisa para você: aonde você estiver, se você tiver de ter uma posição de destaque, você vai ter. Não importa qual é o lugar, não tem como alguém te parar. E muitas vezes Deus está te preparando. José primeiro na casa de Potifar, agora ele vai no lugar onde estavam as piores pessoas, os delinquentes estavam ali, e aí ele foi para administrar. E quando o carcereiro viu que ele tinha o dom administrativo na sua vida, que Deus era com ele, então colocou aquela prisão sobre a sua responsabilidade. José passa a administrar a prisão. No seu tempo ali não houve rebelião. Ele ficou 13 anos na prisão. 7 anos na casa de Potifar, 13 anos na prisão, não houve rebelião. José administrava, porque quando você tem liderança, quando Deus quer te usar, Ele vai te usar, mesmo que alguém queira matar o teu sonho, mesmo que alguém queira te esconder, mesmo que alguém queira te colocar longe, Ele vai te usar. Eclesiastes diz que houve uma guerra contra uma cidade. Havia um homem sábio naquela cidade que ninguém o conhecia, porque era escondido. E este homem, na sua sabedoria, ele salvou a cidade. Então, queridos, para Deus te usar, não importa se você está em destaque, se você está bem visto num lugar, não importa, Deus te usa de qualquer jeito. Não tem como impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Bendito é o nome do Senhor por sua vida. Que Deus venha te usar de um modo especial, de um modo maravilhoso. Diz a Bíblia que estando José ali na prisão, um dia, 2 homens do rei, que era um copeiro mor, que levava o vinho até o rei, e um padeiro mor, que cuidava de tudo quanto a confeitaria, tudo quanto fosse tipo de pão, ele cuidava para o rei, era exclusivo para a casa do rei. Mas eles erraram, e eles foram parar na prisão. Eles estavam presos, e diz a Bíblia que eles tiveram um sonho. Os 2 sonharam, e os 2 estavam contando o sonho, contaram o sonho para José. José, ele traz a interpretação. Um disse: olha, eu vi 3 cachos de uva, e eu pegava o cacho de uva e espremia no copo e entregava ao faraó. O outro diz: eu vi 3 cestos de pão, e eu via os abutres, os urubus que estavam voando por cima dele ou da cabeça. E aí José traz a interpretação do sonho e diz para o copeiro mor: daqui 3 dias você voltará ao seu posto, você voltará a ser copeiro mor do rei. E disse ao padeiro: daqui 3 dias você será enforcado. 3 dias depois, o padeiro foi enforcado. O copeiro voltou novamente para o seu posto no palácio. E quando ele ia saindo, José disse para ele: não se esqueça de mim, lembra de mim. E ele disse: não me esquecerei. Mas se esqueceu. Deixa eu dizer uma coisa para você: o povo se esquece. Se não é o tempo de Deus, o povo se esquece. Quando nós pegamos o Salmo 105, o salmista narrando a história de Israel, e ele vai dizer: Deus chamou a fome sobre a terra e mandou adiante dele um homem chamado José, cujos pés foram presos em grilhões, e ele ficou ali até que se cumpriu a profecia. A palavra de Deus o provou. Então Deus mandou que o dominador da terra soltasse ele. Então, enquanto não se cumprir
tempo de Deus, a hora de Deus, o projeto de Deus na sua vida, ninguém vai se lembrar de você. As pessoas vão se lembrar quando chegar a hora de Deus. José ficou mais um tempo na prisão. E a Bíblia diz que um dia o rei Faraó teve um sonho, 2 sonhos. A saber, disse ele: chama os seus magos, chama os seus feiticeiros, os seus sábios, e ele conta o sonho e disse: eu quero a interpretação desse sonho. E eles disseram: não tem como, nós não conseguimos interpretar esse sonho. Ora, chegou o tempo em que a palavra de Deus ia se cumprir na vida de José, em que haveria a terceira etapa da vida de José. A primeira etapa foi lá na cova onde seus irmãos o lançaram. A segunda etapa foi na casa, entre a casa de Potifar e a prisão. Essa foi a segunda etapa. E agora vem a terceira etapa. O copeiro mor diz: pequei. E quando eu estava na prisão, eu tive um sonho. E eu contei a um hebreu. E esse me trouxe a interpretação do sonho. E o que ele falou aconteceu. Então Faraó manda chamar José. E José se apresenta diante dele. E Faraó conta o sonho para José. E ele diz: eu estava dormindo, tive um sonho. O primeiro sonho, eu sonhei que eu vi 7 espigas graúdas. Espigas que está dizendo aqui, mas não é milho, é espigas de trigo. José teve um sonho com trigo. E agora espiga de trigo. E elas eram bem graúdas. Mas apareceu 7 espigas bem murcha, bem xoxa, e devorou aquelas espigas bem viçosa, aquelas espigas bem graúda. Acordei assustado, tornei a dormir. Tive um outro sonho. Estava eu olhando para o Nilo e de repente surgiu do Nilo 7 vacas gordas. E estava olhando para elas quando surgiu 7 vacas magras. E as magras devorou as gordas. José disse para ele: o sonho, os dois é um só. O Deus eterno, que conhece todas as coisas, te fez saber o que vai acontecer. Deus te fez entender o que vai acontecer. Haverá 7 anos de grande fartura, de grande bonança na terra do Egito. Depois haverá 7 anos de grande escassez, de grande seca, de maneira que a fome será tão grande que o povo se esquecerão dos 7 anos de fartura, se esquecerão de tudo o que aconteceu nos 7 anos, porque a fome será imensa. E aí José traz um plano, ele traz um plano para que o faraó fizesse para evitar aquela grande fome, e diz para ele: você precisa eleger um homem sábio, um administrador sábio, que venha percorrer todo o Egito, e ele venha derrubar os celeiros que existem, construir celeiros novos, grandes, maiores, e que ele venha colher 1/5 de toda a plantação, de toda a safra nesses 7 anos. Toda a colheita ele deve guardar 1/5 em todas as cidades do Egito. O plano não era guardar uma cidade, é em todas as cidades do Egito. Isso é do governo. O governo iria estar guardando trigo, comprando de todo o Egito. Quando o faraó ouviu aquilo, o faraó disse aos seus oficiais: porventura há alguém tão sábio como ele, cujos deuses habitam nele? Não tem homem como José. Então, amados, deixa eu dizer uma coisa. Deus abre porta e fecha a porta. Quando não tem porta, ele cria uma porta. Quando não tem um caminho, ele cria um caminho. Deus cria. Nos dias atuais eu vi, tinha uma irmã aqui conosco e ela dava aula e não sobrou, tinha que contar ponto, tudo, e sempre ela era substituta.
ela era interina. E naquele ano, ela sempre deu aula no colégio, mas naquele ano não sobrou nenhuma sala de aula para ela. E nós começamos a orar, orando, e aí nós conversando, Deus faz o que Ele quer fazer. E ela preocupada, esse ano não vou ter trabalho, esse ano tem tantas coisas para pagar e não vou ter trabalho. E quando foi numa segunda-feira, um primo dela ligou para ela e disse: olha, estou tentando falar com você desde a semana passada. O governador, ele mandou dividir uma sala e criar uma outra sala para você. Algo que não existia foi criado. Em José, o Egito não tinha governador. Esse cara, ele foi criado por causa de José. Deus cria o que não existe por tua causa. Ele faz as coisas acontecer por tua causa. Então o faraó tira o anel de selar, o anel da sua identificação, e ele coloca no dedo de José e disse: você vai andar no segundo carro, no meu segundo carro. Eu vou andar no primeiro, você no segundo. Então você será abaixo de mim, só eu no trono sou maior do que você. Ninguém fará nada no Egito sem a tua permissão. E deu a ele uma esposa naquele dia. E José correu todo o Egito. E a Bíblia diz que ele guardou todo o mantimento que houve nos 7 anos. E antes de chegar a fome, Deus lhe deu 2 filhos. Manassés, o primeiro. Eu quero encerrar esse segundo período aqui, falando sobre esses 2 nomes. Manassés. Ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento, de todo o meu trabalho e também da casa de meu pai, da saudade da casa do seu pai, da saudade dos seus irmãos, mesmo sendo ingratos e traidores. Ele tinha saudade, da saudade de Benjamim, da saudade de ouvir as canções, os cânticos que eles cantavam, da saudade de ouvir falar do seu Deus. Ele disse: Deus me fez esquecer. Eu não fiquei depressivo, angustiado. Deus me fez esquecer. E por isso ele colocou o nome do seu primeiro filho de Manassés, o segundo de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus o colocou sobre todo um povo. Deus o colocou, sendo ele estrangeiro, passa a ser governador de todo o Egito, que era a maior potência naquele tempo. Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida de um modo grandioso, de um modo especial. Deus cria situações que não existem por tua causa. Como contei dessa irmã que Deus criou por causa dela. Deus criou um cargo a mais lá no Egito por causa de José. E Deus pode criar algo novo por tua causa. Deus pode mudar a história por tua causa. Que Deus venha te abençoar de um modo especial. Depois nós daremos sequência nesta mensagem e vamos dar continuidade na história, na trajetória de José. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus.